Boa noite aos nobres colegas, senhores e senhoras presentes na Casa de Lei e aos ouvintes da Rádio Cairóis, boa noite. Sétima sessão ordinária realizada em 24 de maio de 2018. Expediente. O secretário fará a chamada regimental. Vereador Ademir de Almeida. Vereador Alexandre Peixoto de Souza. Presente. Vereadora Beatriz Auxiliadora de Carvalho Santos. Presente. Vereador Carlos Eduardo Machado da Silva. Presente. Vereador Fábio Júnior David Monteiro. Presente. Vereadora Marilda Maciel Fonseca. Vereador Maximiliano Hilton de Marins. Presente. Vereador Leonel Chagas. Presente. Vereador Milton Luiz de Araújo Morgado. Presente. O número é regimental. Havendo o número regimental, em nome de Deus, iniciamos nossos trabalhos. O secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão ordinária realizada em 10 de maio de 2018. Aos 10 dias do mês de maio de 2018, às 20 horas, conforme convocação prévia, na Sala Nobre da Câmara Municipal de Arapeí, realizou-se a sexta sessão ordinária desta quinta sessão legislativa da 7ª legislatura 2017-2020, sob a presidência do vereador Leonel Chagas. Presentes os vereadores Ademir de Almeida, Alexandre Peixoto de Souza, Beatriz Auxiliadora de Carvalho Santos, Carlos Eduardo Machado da Silva, Fábio Júnior David Monteiro, Marilda Maciel Fonseca, Maximiliano Hilton de Marins e Milton Luiz de Araújo Morgado. Após a chamada, havendo o número regimental, o senhor presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Na sequência, procedeu-se a leitura das matérias destinadas ao expediente, da qual constaram: apresentado pelos vereadores Fábio Júnior, requerimento de números 36, 37 e 38, e moção número 12. Leonel Chagas, moção número 13. Milton Luiz, indicação número 44. Alexandre Peixoto, requerimento de números 39, 40, 41, 42 e indicações de números 36 e 40. Carlos Eduardo, requerimento de números 43, 44, 45, 48 e 49. Beatriz Auxiliadora, requerimento de números 46 e 47 e moção número 9 e indicações de números 37, 38, 39, 41, 42 e 43. Marilda Maciel, moção número 11. As proposições apresentadas nessa fase foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente determinou que se passasse para a ordem do dia. A chamada foi dispensada. Na sequência, procedeu-se a leitura das matérias destinadas à ordem do dia, da qual constaram: apresentado pelo chefe do Executivo, projeto de lei complementar número 1 de 16 de abril de 2018. A proposição apresentada nesta fase foi aprovada por unanimidade. Na sequência, determinou o senhor presidente que se passasse para as explicações pessoais. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão. Observação: faz parte integrante desta ata a mídia em anexo, contendo a gravação na íntegra de toda a sessão. Arapeí, 10 de maio de 2018. Está em votação a ata da sessão anterior. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. O secretário fará a leitura das matérias destinadas ao expediente. Requerimento número 50 requer informações de autoria dos vereadores Carlos Eduardo e Max Miller. Requerimento número 51 requer informações também de autoria dos vereadores Carlos Eduardo e Max Miller. Requerimento número 52 requer informações também de autoria dos vereadores Carlos Eduardo e Max Miller. Requerimento número 53 requer informações de autoria do vereador Leonel Chagas. Moção número 14, moção de apelo, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo, Max Miller, Leonel Chagas e Beatriz Auxiliadora. Moção número 15, moção de aplausos, de autoria do vereador Fábio Júnior. Está em discussão o requerimento número 50, de 23 de maio de 2018, de autoria dos nobres vereadores Carlos Eduardo Machado da Silva, Requerimento 51, tem 50. Tem 50? Tem. Não. e Maximiliano Hilton de Marins. Foi mal, né?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, senhoras e senhores presentes nessa Casa de Lei, ouvintes da Rádio Cairóis. Requerimento de número 50, de 2018. Requeiro nos termos regimentais, ser digno de outra mesa, a oficiar ao chefe do Executivo para que este nos informe por qual motivo, desde janeiro deste ano, o setor de recursos humanos da Prefeitura não está disponibilizando os lerites para os servidores municipais. Justifico esse pleito tendo em vista a reclamação dos servidores municipais com relação a essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Beatriz, auxiliadora. Senhor presidente, nobres vereadores, quero parabenizar o vereador Max, vereador Cadu, pelo requerimento. Nada mais justo que realmente é um transtorno. A gente vê nessa fase que nós tivemos aí de a documentação, montar a documentação para receber o direito ao pagamento das férias, né? E não tem, a gente tem que ir lá, eles imprimem na hora. Isso está gerando muita dificuldade. Eu sei de pessoas que precisam ir ao banco, como eu precisei, apresentar um lerite, tem que ir lá e pedir. Né? É um transtorno, a gente precisa saber o que está acontecendo. Bom, lá atrás falaram que era máquina, depois parece que a folha não está vindo, licitado, não sei. Né? Eu acho que tem que tomar providência sim, isso é um direito do funcionário ter esse documento, é um documento, de certa forma, né? De certa forma não, é um documento em mãos no ato do seu pagamento. Parabéns, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, nobres colegas nessa Casa de Lei, aqui presentes, ouvintes da Rádio Cairóis, meu boa noite. Esse requerimento, a gente já vem sofrendo reclamações, né? Recebendo reclamações sobre essa situação, né, dos honorites que não vem sendo entregue aos funcionários da Prefeitura. E realmente o que a vereadora Beatriz disse, alguma das desculpas era a máquina ou era o papel, mas um ano e indo para 6 meses de governo. Então já tem 1 ano e 6 meses. Aí, do ano passado, eu não lembro qual o tempo que foi, mas também não foi entregue alguns meses. E agora a gente sabe que desde janeiro não sendo entregue. Então, dinheiro tem. Eu acredito que uma impressora nova e papel não deve ser caro. Né? Então, acho que é o que a vereadora, mais uma vez, eu vou ressaltar. É um documento de suma importância. Então, você precisa desse documento para ir até o banco, para fazer, né, de repente, um empréstimo consignado, enfim, e utilizar em outros, abrir um crediário em qualquer, de repente, em outra, alguma loja, enfim. Eu acho que é de suma importância e peço que ao chefe do Executivo que tome providências quanto antes e o mais rápido possível para que seja resolvido isso. Obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 51, de 23 de maio de 2018, de autoria dos nobres vereadores Carlos Eduardo Machado e Max Miller Hilton de Marins. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, nobres colegas nessa Casa de Lei, aqui presentes e ouvintes da Rádio Cairóis, mais uma vez, meu boa noite. Requerimento número 51 de 2018. Requer nos termos regimentais que se digna de outra mesa a oficiar ao chefe do Executivo para que este nos informe por qual motivo até a presente data não foi disponibilizado um veículo para o PSF. Justificativo. Justifico este pleito, tendo em vista que no final do ano passado a Câmara Municipal repassou recursos para o Executivo adquirir um veículo. No caso aqui eu botei para o PSF, mas na realidade não foi destinado. Foi um pedido do nosso presidente da casa para que foi feita a devolução, né, desse valor ao Executivo, e o pedido, né, feito pelo nosso presidente é que comprasse um veículo para exatamente o PSF. Eu acredito que de 4 a 5 vereadores já colocaram esse requerimento. Né, isso já vem sido uma cobrança constante, né, nas nossas sessões aqui, e a gente vê, realmente, aí já disseram que disponibilizaram o Palio, mas o Palio não está à disposição totalmente do PSF, até onde eu sei, eu fui conversar essa semana com a Patrícia e com as meninas e o Fabinho que trabalham lá, muitas delas estão indo fazer vacina, passar com atendimento a pé.
né? Então, às vezes a gente sabe que o palio também está sendo disponibilizado até mesmo para a parte da saúde, mas a gente, assim, pede de todo carinho mais uma vez para que o chefe do executivo disponibilize um carro que fique à disposição deles e que faça um planejamento dentro, né, do PSF, que não vá usar todo dia, mas que use pelo menos 3 vezes na semana e faça esse planejamento que ele fique ali nessas 3 vezes na semana. Vamos dizer que ele não vai ficar fixo só ali, né? Porque a demanda a gente sabe que da saúde é muito grande, mas a gente tem disponibilizado aí 3 Sandeiros e um Voyage, né? Então a gente tem 4 carros a mais do que tinha antes. Então eu acho que dá para disponibilizar pelo menos um pouco, né, para estar fazendo esses serviços do PSF aí. Então, mais uma vez, peço mais uma vez. Então eu não me recordo tanto de requerimento, mas já passou até um pouco dos limites, a gente está pedindo mais uma vez. Então o dinheiro foi repassado da Câmara no final do ano. Então já tem aí, indo para 6 meses que foi repassado o dinheiro e foi comprado 4 carros e até então, hoje não temos nenhuma resposta se tem um carro específico fixo lá ou não. Então eu peço mais uma vez que o chefe do executivo resolva esse problema o quanto antes para a gente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre Peixoto. Senhor presidente, nobres companheiros dessa Casa de Leis, senhores e senhoras aqui presentes, ouvintes da Rádio Cairóis, meu boa noite. Quero aqui parabenizar o vereador Carlos Eduardo, o vereador Maximílio por esse requerimento. Por diversas vezes nós já cobramos aqui, né, o prefeito em audiência pública, principalmente porque, né, o carro do PSF, eu vou discordar aqui num ponto do vereador, eu acho que precisa sim, precisa até mais do que um carro ali. Por quê? Se você pegar um carro, né, o PSF constantemente tem reuniões em Guará, em diversos outros municípios, que eles precisam, então, na minha opinião, você precisa de um carro em condições de viajar, e você precisa também de um carro para atender o PSF na questão rural, que nós estamos cobrando tanto, né? Os agentes não vão à zona rural porque não tem um veículo para fazer esse atendimento. Então o prefeito já falou aqui de mutirão, já falou de tantas coisas, e até a data de hoje não foram tomada nenhuma atitude, essa é a realidade. Então, parabenizar os vereadores e dizer também, né, o presidente da Câmara aqui devolveu os 45 mil, né? 45 mil, dinheiro suficiente para comprar um carro ali, né? Um acordo, não houve um documento oficial, mas a conversa, né, foi para que comprasse um carro e destinasse ao PSF. Então, não é justo, né, ele aqui economizou um ano, né, devolveu esse dinheiro à prefeitura e o prefeito não honra, né, com a sua palavra, então fica difícil. Então nós pedimos aqui, é uma questão de necessidade, a zona rural está totalmente, né, não tem nenhum tipo de atendimento do PSF, não por culpa de agente, de ninguém, porque não tem o veículo. Como que eles vão fazer um atendimento no Barreirinho? Como que eles vão fazer um atendimento na Serra, na Fazenda Doce, lá no Rialto? Como que eles vão lá? Não tem jeito. Então precisa sim, tem veículos ali parado na saúde, que ao meu ver tem condição também de melhorar, né, a manutenção deles e disponibilizar para a área rural e também para, né, fazer o atendimento quando a própria enfermeira padrão, outras pessoas ali compõem a equipe do PSF, precisa fazer treinamento, que constantemente tem reuniões, acho que em Taubaté, se não me falha aqui a memória. Então precisa sim, precisa urgentemente disso, e as pessoas nos cobram constantemente disso. Não tem um agente, ninguém vem conferir, não vai conferir pressão. E uma coisa me chama muita atenção nisso, eu estava me indagando comigo mesmo, como que faz um relatório se não faz a visita? Então, eu não sei como está sendo feito esse procedimento, até na próxima sessão. Está entrando com um requerimento em cima dessa situação, mas o que eu quero reafirmar aqui, que o executivo precisa disponibilizar um veículo e também um motorista. Não adianta nada pôr um carro ali e não tiver um motorista também para que faça o atendimento. Disponibilizar um motorista para que seja atendido a zona rural. Então, mais uma vez dizer, não é culpa da equipe, né? Precisa de ferramenta para trabalho, e essa ferramenta é o veículo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Beatriz.
Senhor presidente, caros colegas, e novamente parabenizar os dois vereadores, Max e Cadu. Esse requerimento eu vejo de grande valia, né? Foi falado tudo que o nobre vereador Alexandre falou, Cadu, e também, igual ele falou, né? É o carro e motorista, até porque acontece algo muito sério às 7 horas da manhã. É a hora, entre 7 e 8, é a hora que os técnicos vão aplicar insulina nos doentes. E sempre estão contando com os motoristas das ambulâncias. Caso aconteça deles não estarem ali naquele exato momento, e aí? Né? Como já aconteceu, vereador Fião, N motorista, a gente chamar o parceiro que está no SAMU, que não é correto. Então, eu vejo da seguinte maneira, esse veículo tem que estar sim, precisa, até porque os pacientes, eles não tomam café até que seja aplicada essa insulina. Então, é muito sério, eu acho que tem que esse requerimento, que a nossa fala até sirva de fortalecimento, né, todos aí, porque o paciente está esperando, e às vezes demora, né? Nós temos ali o pessoal da terceira idade que também faz os exercícios, e às vezes o motorista está levando o técnico ou a técnica para fazer esse tipo de procedimento, o pessoal da terceira idade está esperando. Então eu vejo assim que é uma coisa simples, fácil, mas também precisa do motorista, entendeu? E que quero dar novamente, parabenizar ambos. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 52, de 23 de maio de 2018, de autoria dos nobres vereadores Carlos Eduardo Machado, Max Miller e Hilton de Marins. Com a palavra o vereador Max Miller. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, senhoras e senhores presentes, ouvintes da Rádio Cairóis. Requerimento de número 52 de 2018. Requer nos termos regimentais ser digno de outra mesa ao oficiar o chefe do Executivo para que este nos informe quando será disponibilizado EPI, Equipamento de Proteção Individual, para os servidores municipais. Justifico esse pleito tendo em vista que esses equipamentos até a presente data não foram disponibilizados para os servidores municipais. Fizemos essa moção, eu juntamente com o vereador Cadu. Alguém aqui nessa casa, um dos vereadores, já fizeram essa indicação ano passado, no início do ano passado, não me recordo quem foi. Foi o nobre vereador Fábio Júnior. E é lamentável você ver os trabalhadores do caminhão de lixo, sem equipamentos necessários, trabalhando de manga curta, com luvas que provavelmente foram eles que compraram, arrumaram com alguém. Certeza que a prefeitura não foi que deu. Muitos varrem a rua, trabalham no caminhão de chinelo. Isso aí é vergonha. E não é vergonha para o trabalhador, é vergonha para o chefe do executivo e para também o seu secretário de Agricultura, de obras, que é responsável por esses trabalhadores. Então eu peço ao chefe de executivo para que veja com mais atenção esse requerimento nosso, que já foi pedido em indicação, agora em requerimento, para que eles possam estar recebendo esses materiais. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, nobres colegas nessa Casa de Lei, aqui presentes e ouvintes da Rádio Cairóis, meu boa noite. Este requerimento a gente colocou juntos, eu com o vereador Max, como foi bem lembrado por ele, uma indicação do nobre vereador Fábio Júnior ano passado, e desde o ano passado a gente vê que realmente nada foi feito. E quando a gente fala EPIs, equipamento de proteção individual, não é só a botina, não é só a luva, é o uniforme, né, também. As merendeiras, já tive a oportunidade de receber reclamações que as merendeiras
mexem com produtos químicos de limpeza, lavam o recinto sem a bota, né, adequada. A gente vê, eu acredito também que muitos dos funcionários, tanto motorista quanto as pessoas que trabalham com trator, enfim, eles andam de botina, de biqueira de aço. Não sei se é cedido pela prefeitura isso, e eu não sei quando que foi cedido isso, entendeu? Então, assim, e a gente fala de uniformes, a gente tem a experiência assim de ver, eu acredito, das vezes que eu fui na prefeitura de São José do Barreiro, eu vi funcionários trabalhando de camisa com o logo da prefeitura. Então, acho que, querendo ou não, isso é uma forma de proteger o patrimônio público, que é o funcionário público, né? O funcionário público, ele tem que estar com uma aparência, eu digo assim, bem apresentável para a pessoa que chega e vê que tem organização. Então, se eu chego num lugar e eu vejo a pessoa que está de chinelo, está de bermuda, está de camiseta, para mim aquele lugar é uma bagunça. Entendeu? A partir do momento que você entra, você pode ver em todas essas fábricas, aí muitos já trabalharam em fábrica, sabem disso. É obrigatório, o uso do EPI é obrigatório. E, se eu não me engano também, eu estava até conversando agora aqui por fora com o presidente da casa, foi aberta a vaga de técnico de segurança, mas não foi colocada no concurso público, né? Eu não sei se chegou a ter a vaga chegou a entrar? Eu acho que não entrou no concurso, não. Ela foi aberta por nós, aprovamos, junto com os enfermeiros padrão, se eu não me engano, na mesma aprovação, só que não foi entrando. Então, a gente tem que ver por que não entrou, né? Então, assim, faz parte, dentro de a gente tem aí, se eu não me engano, mais de 300 funcionários na prefeitura. Então, já é uma empresa, querendo ou não, né? Então, a gente tem que, porque isso é muito importante. É o que eu digo, principalmente, a segurança vem em primeiro lugar. A gente sabe disso, que já eu trabalhei em várias multinacionais, então o que eles prezam do ser humano e do funcionário que está ali é a segurança. Então isso é a primeira coisa, e depois vem a aparência, a organização, enfim, tudo isso agrega no EPI. Então, mais uma vez, pedimos que o chefe do executivo, junto com as partes responsáveis, diretores, desse uma olhada nessa parte, porque realmente, mais uma vez, a gente às vezes fala, né, que já passou um ano, já estamos em um ano, entrando no 6º mês, né, do 2º ano de mandato. Então a gente sempre falou ano passado que a gente deu um ano para acertar-se as coisas, mas já se passou um ano e está vindo mais meio ano do 2º ano. Então, eu acho que já passou da hora dessas partes muito importantes, que é o EPI, que é a segurança do funcionário público. Então, peço mais uma vez que o chefe do executivo olhe com carinho por essa parte do EPI, da segurança dos funcionários públicos da cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Fábio Júnior. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e senhores aqui presentes e ouvintes da Rádio Cairós, meu boa noite. Quero parabenizar os nobres colegas pelo requerimento. Como já foi dito, né, eu fiz isso uma indicação no ano passado, tanto do EPI como um requerimento pedindo informações a respeito do técnico de segurança. A resposta era que estava em planejamento, aguardando concurso público. Até então, tem muitas coisas pendentes que precisam do aval do funcionário na área de segurança do trabalho, né, para poder estar ali acompanhando cada setor e passando para ele todas as orientações. E isso faz parte também de não só simplesmente de uma orientação, como parte de documento também, né? Não sei como é que está funcionando a parte da CIPA, se ela está ativa ou se precisa reativar, se tem os membros, não sabemos como está. E o prefeito disse que estava em planejamento, e isso também é projeto do governo dele, né? Ele falou que ia montar um xerifado, né, que ia valorizar, né, porque ceder os EPI, ter esse profissional na área de segurança do trabalho, é valorizar o nosso funcionário, né? É prezar a segurança de cada um dos nossos funcionários, e vemos que cada um deles trabalham e querem chegar em casa, de certa forma, né, sem se acidentar inteiro, né? Então vemos que o requerimento é de grande importância, que vem de acordo com a necessidade dos nossos funcionários da nossa prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre Peixoto. Senhor presidente, nobres companheiros dessa Casa de Lei, quero parabenizar mais uma vez os vereadores Carlos Eduardo, Maximiliano, pelo requerimento. É muito importante isso, e o vereador Carlos Eduardo muito bem colocou.
a questão dos uniformes, você padroniza, fica uma coisa organizada, né? Então é excelente mesmo esse requerimento, e que isso realmente, né, seja feito pelo prefeito. Não é uma coisa que vai dar uma despesa enorme, né? Mas aqui a gente vê o investimento na própria segurança. E uma das coisas que sempre observei, eu já trabalhei com isso também, essas maquininhas de roçar, né? A gente passa de carro perto das estradas, a gente não imagina o perigo, né? Que é essa roçadeira trabalhando. Se ela pega uma pedra, a velocidade que ela dá, né, em qualquer objeto que ela conseguir pegar. Então a gente vê que não tem uma rede de proteção, não tem ninguém que acompanha, né, ali fazendo essa barreira. A gente vê na cidade que, de acordo que vai andando a roçada, é feito ali, né, colocado uma rede. Tem pessoas ali que vão andando com aquela rede, o quê? Dando proteção tanto ao funcionário que está trabalhando e quem está utilizando as vias. Então, tudo isso se enquadra, né, dentro desse requerimento aqui. Então, nós, aqui, como uma voz de reforço, pedimos ao prefeito que sejam tomadas essas providências. E, principalmente, né, como o vereador Max falou sobre o caminhão de lixo, né? É um material totalmente que pode ali, tem vários tipos de contaminação, e os funcionários trabalham ali né, precariamente sem os EPIs. Então é necessário, né, uma medida, já passou da hora que se tomar essas medidas, né? Então nós pedimos que o prefeito revê essa situação e compre esses equipamentos e fazer observação aqui, né? E isso tem previsão na lei trabalhista. Então isso é importante. As prefeituras, né, estão aí já levando, temos várias causas trabalhistas aí devido a procedimento errado. Então isso também é motivo de causa trabalhista, que se atente aí a prefeitura com isso, porque a lei trabalhista é algo, né, que funciona no país. Então nós pedimos aí atenção por parte do prefeito. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão o requerimento número 53, de 23 de maio de 2018, de autoria do nobre vereador Leonel Chagas. Requerimento número 53, de 2018, requer informações. Requeiro nos termos regimentais se digne ou de outra mesa ou oficiar ao chefe do executivo para que este nos informe quando será contratado um novo ACS para a unidade de saúde da família. Justificativa. Justifico este pleito tendo em vista que atualmente a referida unidade está com um ACS a menos para atender a população. Com a palavra o vereador Fábio Júnior. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores aqui presentes, eu vim da Rádio Cairós. Mais uma vez, meu boa noite. Vejo que o requerimento do nobre colega é aquilo tudo que já foi, se resume naquilo que já foi, né, aqui passado pelos nobres colegas, né. Nós vemos que essa área tem sido, está sendo bastante prejudicada. E a gente vê, já tivemos conversando também com a equipe do PSF, com a secretária, como já foi dito que hoje tem uma próxima audiência aí. Eu acredito que vai ser uma oportunidade de nós, vereadores, estarmos colocando isso em pauta no dia da reunião, porque nós vemos que não é só o ACS, também como está faltando o médico da família, né? Nós vemos a questão do posto do Barrinho de Baixo também, que até hoje não abriu, não colocou em funcionamento ainda, e nós vemos a questão do carro, que já foi falado. Então nós vemos que são várias coisas, né? Não é simplesmente uma coisinha, né? São várias coisas aqui, e isso atrapalha o andamento na área ali da saúde. E quem sofre com isso acaba sendo as pessoas que precisam utilizar, né, ali o PSF, e a gente começa a analisar, a gente vê que tudo é decorrente do que simplesmente falta um planejamento em cima disso. A gente vai e pergunta, vai pessoalmente pedir essas informações, eles falam que estão em planejamento.
porém não está definido, não tem um ponto de referência, um ponto de partida. Nós vemos que isso vai passando seu tempo e com saúde, né, eu vejo assim que a gente não tem que se esperar, tem que correr atrás. Já veio como resposta do requerimento, eu até acredito, senhor presidente, que se a CS não foi contratada chamada devido ao percentual da folha, que foi até a resposta ao requerimento do senhor, né, que o percentual o limite até o seu 54, já passou do seu 54. O seu prefeito, né, junto com o seu secretário, passaram que estão em planejamento, ver qual é a possibilidade, o caminho para diminuir esse impacto na folha de pagamento. Mas se tem que ser feito, né, que faça com certa urgência, né, até por causa do percentual, né, isso até para ele mesmo, né. Então a gente vê em questão administrativa dele mesmo, que ele pense com carinho, né, ache um caminho nesse sentido, vê se há uma possibilidade de terceirizar alguns pontos dentro do setor administrativo dele, dentro das áreas da prefeitura, para que venha cair esse percentual um pouquinho, para que sobre esse espaço, porque aí sobra esse espaço para chamar o técnico de segurança, os ACS, né, terceirizar alguns pontos em algumas partes da saúde. Não sei se poderia ter essa possibilidade de terceirizar os médicos, né? Os médicos, não os concursados que não tem, nós precisamos da mão de obra nossa. Mas terceirizar os médicos aí, terceirizando os médicos, o impacto hoje que mais pesa na folha de pagamento é justamente as folhas de pagamento dos médicos. Ver qual seria a possibilidade, os meios, mas que toma, né, uma decisão para que essas coisas possam, esses probleminhas possam ser sanados, resolvidos, as coisas comecem a se encaixar para que a administração avance. Só essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão a moção número 14, de 24 de maio de 2018, de autoria dos nobres vereadores Carlos Eduardo Machado da Silva, Max Miller, Hilton de Marins, Leonel Chagas e Beatriz Auxiliadora de Carvalho Santos. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, nobres colegas nessa casa de lei, aqui presentes, ouvintes da Rádio Cairóis, meu boa noite. Moção de número 14, moção de apelo ao chefe do Poder Executivo para que providencie em caráter de urgência a compra e entrega dos uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino, tendo em vista que já iniciou o período de frio e muitos alunos estão sem agasalho para frequentar as aulas. Que seja dado reconhecimento desta ao chefe do Poder Executivo. Primeiramente, eu queria agradecer nessa moção a presença dos nobres vereadores Max Miller, o Leonel Chagas e Beatriz, e pedir desculpa aos outros nobres colegas de não ter tido tempo de convidá-los para participar desta moção. E aí, na realidade, a gente pede ao chefe do Executivo para que realmente providencie mais junto ao diretor de educação, porque eu acredito que seja uma situação assim lastimável, sabe? A gente já foi para o segundo ano, né? Ano passado eu lembro que foi dado uma camiseta para cada aluno. O aluno adolescente ainda consegue segurar um pouco a onda de ter uma camiseta, mas e a criança que suja todo o tempo? A mãe acha que tem que lavar todos os dias a camisa. Então, assim, e eu frisei muito, eu queria muito ter botado essa moção de apelo, pelo seguinte fato, desfile cívico. Mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, a gente não teve o desfile cívico porque não teve camisa, porque não teve uniforme para desfilar. Isso chega a ser já uma desculpa esfarrapada, não dá mais. Entendeu? Eu não tenho ideia de quanto custa uma camisa dessa, mas eu acredito que a gente tem aí na faixa de 350 alunos ou mais, eu não me recordo o valor exato, mas eu me recordo da minha infância, que quando chegava essa época de aniversário da cidade, eu me recordo lá de Resende, que eu era do Colégio Getúlio Vargas, o maior colégio da América Latina, são 6.000 alunos. Chegava 29 de setembro, a gente ficava doido para quê? Para desfilar, para representar a escola.
Entendeu? Então, hoje a gente vê que já pelo segundo ano, uma escola de 300, mais de pouco 300 alunos, não consegue desfilar. Consegue, faz todo um planejamento, tem reuniões, vamos fazer com tema tal, não sei o quê, vamos puxar o turismo, vamos puxar isso. Aí chega perto do aniversário da cidade e não consegue desfilar porque não tem uniforme, não deu tempo de fazer a licitação. Isso já não é mais desculpa. Entendeu? A culpa é do prefeito? Eu acredito que não seja. De um certo ponto tem, mas eu acho que mais do gestor da educação. Porque é ele que está ali. Eu acho que o chefe do executivo, quando ele ganha, quando ele é o prefeito da cidade, ele tem os diretores dele. E esses diretores dele, tem muita coisa que ele não pode estar presente, ele não está ali, ele está em outro, resolvendo um outro problema. Então, por isso que são nomeados diretores, para dar conta dessas situações. Entendeu? Então, a gente vê que, mais uma vez, aí vai lá em frente ao colégio, tem um logo lindo da educação, Educação de Arapeí, elevar o nível. Já falei milhões de vezes isso aqui. Está indo por água abaixo, não tem nada de elevar o nível. Não está. Porque, gente, é um ato cívico. Entendeu? Aí eu já puxo mais também para o diretor de cultura, que poderia ter ajudado o diretor de educação no quê? Não tem uma fanfarra para tocar, não veio uma academia da AMAN, ou o pessoal lá de Guará, que poderia ter vindo o exército aí para fazer uma apresentação no dia do aniversário da cidade. Não tem. O que é isso? Falta de planejamento. Só em Resende tem 3 fanfarras. Não é possível que ninguém poderia ter ido ali e conseguido. Mas é o que eu falo. É a falta de humildade para chegar e pedir parceria. De muitos ali. Não digo do prefeito, não. De muitos ali. Principalmente diretores. Entendeu? Então, aí quem perde é o quê? Nós, sim. Mas mais as crianças que ficam ali o ano todo querendo desfilar, querendo participar de um ato cívico, querendo participar. Aí faz o ato cívico lá na praça. Vai os funcionários que foram convocados e obrigados aí da educação. Os restos você não viu mais nenhum outro funcionário que não seja da prefeitura. Né? Então fica aquele negócio vago que começou 8h30, 9h30, acabou, pum, acabou. Não teve uma comemoração legal, não teve um foguete, alguma coisa, comemorando o aniversário da cidade. Simplesmente eu acho que esse evento virou uma feirinha da roça. O aniversário da cidade virou uma feirinha da roça. Entendeu? Gente, é aniversário da cidade. A gente pode rodear todas as cidades aqui, não só do Vale Histórico, mas do estado do Rio de Janeiro. A data mais importante para uma cidade é o aniversário da cidade, principalmente a emancipação política que foi de Arapeí, que lutou tanto, a gente vê os vídeos aí, né, do Geraldinho, enfim, colocando que foi uma conquista de suma importância para a cidade. Aí chega no ato cívico da cidade, né, nenhuma fanfarra, nenhuma banda, nem nada, banda que eu digo de fanfarra, do exército, simplesmente microfone, para muitos um teatro ali em cima do palco, que fizeram no dia do ato cívico, e só isso. E as crianças onde estavam? Não sei, em casa ou na rua, porque não teve o desfile, porque não tinha uniforme, não tinha uma camisa, gente. É inadmissível isso. Então, por isso que foi feita essa moção de aplauso. Mais uma vez agradeço aos vereadores e peço mais uma vez desculpa aos outros, que eu não tive tempo de convidá-los, né, para entrar nessa moção, mas a gente vê que é uma situação. Aí daqui a pouco chega ano que vem, 2019, mais uma desculpa, não tem desfile de novo, não teve de uniforme de novo. 3 anos. Aí vai para o último ano, aí o quê? Ano de eleição. E aí? Então a gente tem que rever esses conceitos aí, principalmente dos diretores. É onde que eu sempre falo aqui. Time que está ganhando não se mexe, mas o que está perdendo vão mexer, porque dá tempo ainda. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Beatriz. Senhor presidente, essa moção de apelo, ela vem de encontro com as reivindicações dos pais. As senhoras e senhores pais chegam até nós, vereadores, eu tenho certeza que deve ter chegado nos 9 aqui, entendeu? Pedindo esse uniforme. É uma questão de logística, de padronizar, mas também de economia. Né? Eu acredito que deva ter um planejamento, mas falta executar. Vamos ver onde está essa fila. De repente, esse pedido está lá na mesa lá da licitação. Será que não está?
né? Acho que seria bom, na próxima sessão, eu fazer o requerimento pedindo informações sobre esse tipo de serviço que tem que ser prestado para os alunos. Então, eu penso assim, está lá, senhor diretor, tem que acompanhar assim. Muitas vezes eu critico, às vezes reivindico dentro da saúde, o diretor tem que estar cobrando na mesa, correndo lá atrás, mas precisa executar também. Senhor prefeito, realmente, eu espero como vereadora Beatriz, que dia 7 de setembro esteja um desfile lindo, bonito, digno do Arapeí. E para isso a gente precisa uniformizar, até por questão de não ter desigualdade. É padrão, é único, é para todos, independente do seu poder, do poder financeiro de cada um. E isso é muito bonito, que a gente luta por igualdade. A gente está aqui para lutar pelas igualdades. Então, igualdades sociais. Isso é um fato. Então, o que a gente pede hoje? Que seja planejamento, tenho certeza que tá. Nós vamos ver em qual mesa que está. Né? Eu não tenho dúvida. Isso aí já deve ter sido pedido umas 3, 4 vezes. Mas na próxima sessão eu vou pedir o requerimento para saber se realmente foi feito e se foi feito, por que não foi executado até hoje. Então, essa moção de apelo é ao senhor prefeito e ao senhor secretário de Educação, Cláudio. Obrigado. Com a palavra o vereador Max Miller. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, ouvintes da Rádio Cairóis, senhoras e senhores presentes. Parabenizar a vereadora Beatriz pelas belas palavras que falou, que tocou no meu coração agora. Ela falou uma palavra muito bonita, igualdade. Tem muitos, até foi o que eu e o Carlos Eduardo, o vereador Carlos Eduardo, fizemos essa moção de apelo, foi por isso, foi por muitas crianças poderem ir para a escola bem agasalhada, bem com touca, luva, um monte de coisa que tem condições. E ver um coleguinha, talvez ali de uma blusa de manga curta, não tendo tantas condições. E o que vem de encontro é isso mesmo. É igualdade. Para a mesma roupa que um que tem condição está usando, o outro que também não tem muita condição está usando também. Eu acho também, como o nobre vereador falou, chega a ser no desfile da cidade, estamos em maio, pela falta de planejamento. Você começa em janeiro já pensando no começo das aulas. Você chega e falar que não teve o uniforme porque não teve o desfile com as crianças por falta de uniforme. Isso é vergonhoso. Se foi culpa da diretora de licitações, se a pessoa, desde janeiro, isso está delegada a ela e ela não conseguiu, uma pessoa dessa tem que ser mandada embora. Tem que ter coragem de fazer isso. Tem que trocar, como o nobre vereador falou. Tem que trocar. Quem está dando resultado fica, quem não está, você manda embora. Tem que ser assim, funciona assim em fábrica, funciona assim em qualquer lugar. Então eu peço para o seu chefe do executivo para que veja essa moção com mais carinho, não por nós, vereadores, mas pelas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão a moção número 15, de 24 de maio de 2018, de autoria do nobre vereador Fábio Júnior David Monteiro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e ouvindo a Rádio Cairóis. Essa moção de aplauso número 15. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arapeí, apresenta a mesa diretora ouvindo adulto plenário a dispensadas as formalidades regimentais. Moção de aplauso a todos os membros do Conselho Municipal de Turismo do município de Arapeí, nomeados através do decreto número 13 de 6 de abril de 2018. Eu fiz essa moção porque na última sessão que eu fiz moção ao senhor presidente, né, Felipe, eu não tinha ainda em mãos, como houve algumas pessoas que desistiram e suplentes que passaram a atuar. Então hoje, né, temos, como foi dito aqui, né,
do decreto número 13 do 6 de abril. Então, essa moção vai a todos eles, né, que abraçaram a causa, acreditaram no Contur aí, no MIT, abraçaram essa causa junto com o senhor presidente, Felipe, e vemos que estamos aí na reta final, e com pessoas assim como do Conselho Municipal e como o senhor Felipe, nós vemos que uma API a gente podemos ver que uma API melhor, né? Vemos que pessoas que acreditam e têm esperança em fazer os trabalhos voluntários. Obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. A ordem do dia. A chamada regimental pode ser dispensada? O secretário fará a leitura das matérias destinadas à ordem do dia. Projeto de lei número 6, de 23 de abril de 2018. Dispõe sobre o Conselho Tutelar e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 6, de 23 de abril de 2017, de autoria do Executivo. Com a palavra o vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, nobres colegas nessa Casa de Lei, e aqui presentes, ouvintes da Rádio Cairóis, meu boa noite. Esse projeto de número 6, na realidade, era para ter entrado na semana passada, e a gente pediu, junto aos vereadores, para que desse mais um tempo de 2 semanas para a gente estar analisando e estar conversando entre nós, né, porque, como eu já disse, projetos de lei são complexos e a gente precisa conversar e entrar num consenso todos, porque a partir do momento que você aprova um projeto de lei, não tem como voltar mais atrás. Então, assim, para esse projeto, já de antemão já disse que o meu voto é não. E, de acordo com esse projeto, na realidade, que entra as regulamentações, né, do Conselho Tutelar em questão de horários, benefícios, eu sou contra alguns benefícios, até porque é um cargo eletivo. Cargo eletivo somos nós, eleitos pelo povo. Vereador não tem direito a 13º, a férias, a vale alimentação, nós recebemos o nosso salário no mês. E isso não é diferente nem para o prefeito e nem para o vice-prefeito. E como o Conselho Tutelar é votado pelo povo, é eleito pelo povo, então acredito também que não é. Mas como entra, né, o ECA, né, o código deles lá, de regulamentação do ECA, eles têm direito a 13º e férias, né, como um funcionário normal, e tem desconto em INSS, e no final do seu ano letivo eles recebem os seus benefícios, como diz a lei. Então, assim, de acordo também com uma lei de 2014, a Lei 364 de 2014, no artigo 2, ficam estendidos os benefícios desta lei aos servidores municipais ocupantes dos cargos em comissão, excluídos os autônomos eventuais, que no caso entraria o Conselho Tutelar, ou quaisquer outros que não especificados na primeira parte desse artigo. Então, esse projeto 364 de 2014, de 364, de 5 de junho de 2014, ele foi aprovado por unanimidade por esta casa, que não daria o benefício a essas pessoas. Agora, com esse novo projeto, vai ser revogado, né, esta lei de 2014, junto com a outra lei que extingue o artigo 9 até o 23, né? Então, assim, na minha concepção, na minha opinião, como vereador Carlos Eduardo, não os demais vereadores, o meu voto é não por esse motivo, por ser cargo eletivo e por ser aprovado um projeto em 2014 e hoje está sendo revogada essa lei para estar fazendo essa aprovação
desse projeto. E aí eu digo para vocês, aonde está o funcionário público aí? Que até hoje não veio nenhuma lei para dar um aumento para o funcionário público. Hoje nós estamos aqui discutindo um benefício para um seleto grupo de pessoas. O funcionário público, se eu não me engano, tem 26 anos que não tem aumento. Ano passado o prefeito de Bananal deu um aumento para o servidor público. Não o aumento do ano, mas eles deu o aumento em lei. E aqui não foi dado. E outra, mais agravante, o plano de carreira do funcionário público, que até hoje não foi discutido e nem mandado para essa casa. Que a gente poderia até nos unirmos aí, os vereadores, e ver. Porque hoje a gente vê funcionário aí com 10, 15 anos de carreira, o cara entra hoje, às vezes ele entra ganhando mais do que o cara. Ou a mesma coisa. E os mesmos benefícios. Então isso tem que ser revisto. Não só por nós do Legislativo, mas principalmente pelo Executivo. Então a gente vê muitos projetos vindo para a nossa Casa de Lei para aprovar benefícios para esse grupo de pessoas, igual teve no começo do ano passado, para outro grupo de pessoas, e realmente, principalmente, né, essa classe, principalmente que é a classe que mais sofre na nossa cidade, que é o servidor público, que eu digo que é o último, é o primeiro a falar e o último a falar, né? O primeiro a ficar quieto, o último a falar. Então, a gente tem que ver isso aí. O aumento do servidor público e principalmente o plano de carreira, que não tem nenhuma lei dentro do município que acolhe o funcionário público. Então a gente tem que ver isso aí, porque vir projeto para aprovar benefícios para um ou outro, principalmente em cargo eletivo, que na minha opinião não deveria ter, entendeu? Porque até a gente tentou entrar com um projeto para 13º para vereador, só que ainda não é lei, né? Principalmente pelo Supremo. Então, por isso que a gente não entrou até pelo nosso jurídico e o nosso presidente. Então, eu vejo dessa forma, que na minha opinião, por isso que o meu voto hoje vai ser não a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre Peixoto. Senhor presidente, nobres companheiros dessa Casa de Lei, sobre esse projeto, de antemão quero dizer que eu vou ser favorável, sim, e gostaria de fazer aqui uma observação, né? O prefeito esteve aqui juntamente com o jurídico, deveria, e eu solicitei isso a eles, né, que acompanhasse esse projeto, né, o impacto financeiro, não veio, então temos que, nesse ponto, né, a gente pede mais assim, a atenção por parte da prefeitura ao encaminhar esse projeto. E com relação, o vereador Carlos Eduardo falou aqui do projeto, né, que fala do auxílio alimentação do funcionário público, realmente ele não estendia aos conselheiros, né, a pessoal do Conselho Tutelar. E essa lei, toda lei que envolve recurso, isso é bom a gente esclarecer bem aqui, toda lei que envolve recurso, ela vem do Executivo para o Legislativo. Então, eu como vereador me coloco aqui à disposição para votar qualquer benefício que venha em prol do funcionário, estamos aqui totalmente à disposição para, né, ajudar o funcionalismo público. Só esclarecer isso, essa lei, toda lei que envolve valores, né, ela é do prefeito, é o prefeito que encaminha para a Câmara para a votação e apreciação. E outra, eu estava lendo, né, a lei a lei 167, de 9 de maio de 2000, e a gente viu que a nova lei hoje atualiza, coloca, né, a coisa mais clara em relação a eleições. Então, não só, aqui a lei não somente aqui o auxílio alimentação, mas também a forma que ela é colocada mais clara, ela trata, né, de uma forma assim, bem detalhada a questão do Conselho Tutelar, em questão hora, em questão a remuneração, todas as partes. Então, acho que é importante a aprovação dessa lei, não só pelo auxílio alimentação, que é um benefício que todo mundo, né, todos que se interessar futuramente ser candidato ao conselheiro, né, e for eleito, ele vai ter esses benefícios. Então, fala aqui dos benefícios da cobertura previdenciária, do gozo de férias anuais, acrescido de 1/3, né, de 1/3 do valor da remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina
e entra agora o auxílio alimentação. Então, quero dizer que sou favorável ao projeto. E, mais uma vez, né, reafirmar aqui que estamos à disposição. Se o prefeito quiser mandar plano de carreira, aumento do funcionário público, aumento do auxílio alimentação, estamos aqui à disposição. Pode ser, né, em regime de urgência, tudo que for beneficiar o funcionário público, nós estamos sempre à disposição. E dizer mais uma vez, todo o projeto, né, então não depende de nós, quantas coisas a gente quer que seja melhorado no município, mas envolver o recurso, infelizmente, tem que vir, né, da prefeitura, mais com impacto financeiro, dizendo aonde vai ser pago, como vai ser pago, né, o impacto que isso vai dar no orçamento do município. Então, assim, no meu ver, o prefeito está aqui nesse projeto, incluiu o auxílio alimentação, no meu ver, porque tem condição de fazer, né, o pagamento. Então, nós esclarecemos só isso com relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Milton Luiz. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras nessa Casa de Lei, Rádio Cairóis, meu boa noite. Né? Gostaria aqui de parabenizar o nobre colega Cadu pelas palavras, né, aos funcionários públicos. Né? E quero me dispor também, falando qualquer benefício que vinha aqui a favor do funcionalismo público, eu sou a favor. Jamais eu vou votar contra, né? Igual o nobre colega Alexandre falou também, quero parabenizar ele. Não depende de nós mandar projeto de lei para o prefeito, é ele que manda para essa Casa de Lei para a gente aprovar, entendeu? Já tivemos várias reuniões com ele, inclusive no começo do mandato mesmo, sobre o aumento que teve dos diretores, né? Que foi uma polêmica danada na cidade na época, né? Conversamos com ele sobre o aumento do cartão alimentação, né? Combinamos com ele que a gente votaria para ele dar um aumento no cartão alimentação do pessoal. Não foi dado o combinado aqui, né? No cartão de alimentação, deu o que é de lei mesmo, né? E esse projeto também, o meu voto é favorável porque foi uma indicação do nobre colega Leonel Chagas, que é o presidente dessa Casa de Lei hoje, né? Então eu acho muito ruim assim a gente votar contra um projeto de lei que seja um nobre colega nosso que mandou indicação para o prefeito, não por ele ser presidente da Câmara. Eu acho que qualquer um de nós que manda uma indicação para o prefeito atende, né? Fica ruim. Não estou dizendo que o prefeito atendeu essa indicação dele, mas como ele já mandou esse projeto de lei, incluiu esse benefício para os conselheiros tutelar, mas isso já vem sendo uma indicação dele. Então, o meu voto é favorável a ele. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Fábio Júnior. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhoras aqui presentes, eu vim da Rádio Cairóis. Quero também dizer, parabenizar ao novo vereador Alexandre pelas palavras bem empregadas, né? Quem dera se cabesse a nós aqui decidir qual taxa seria o valor para aumento do salário do funcionário público, mas não cabe a nós. Vamos deixar bem claro isso, que como disse o novo vereador Alexandre, né, isso cabe ao seu executivo fazer todos os seus orçamentos, fazer os seus cálculos lá e envia para essa casa. Tudo que envolve valores, né, dinheiro, aumento, essas situações não cabe a nós. Cabe a nós criarmos leis aqui que o permita a ele, acaba permitindo ele executar aquilo que tem em planejamento. Como foi dito, né, ele esteve aqui junto com o seu jurídico e junto com o jurídico dessa casa, discutindo esse projeto, essa situação. Então, eu também quero dizer que irei votar favorável, até por causa, eles merecem, né, devido ao seu trabalho, o carinho especial que eles têm para com as nossas crianças, vamos dizer assim, nossos adolescentes na nossa cidade. Então eu não vejo necessidade de votar contra, porque independente de qual é a situação ou não, a gente tem que olhar para a situação. Se o projeto hoje nos permite a gente revogar, votar favorável, que dá condições legais para o que o executivo vem executar, e ele, junto com o seu corpo técnico, viu que tem condições de orçamento para implantar
no caso aí o cartão alimentação, eu não vejo por que votar contra, né? É bem deixar claro, não só para o conselheiro. Se amanhã depois o prefeito achar por bem que em questão de orçamento ele acha que tem condições de aumentar o salário do funcionário, estamos à disposição, como foi dito nessa casa, né? Iremos aprovar com o maior carinho. Obrigado, senhor presidente. O quórum de aprovação é de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. Está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Explicações pessoais. Está franqueada a palavra aos vereadores, 10 minutos sem apartes. Com a palavra o vereador Alexandre Peixoto. Senhor presidente, nobres companheiros dessa Casa de Lei, senhores e senhoras aqui presentes, ouvintes da Rádio Caroz, mais uma vez, meu boa noite. Aqui nesses 10 minutos que me restam, né, eu gostaria de falar sobre alguns assuntos. E o primeiro é sobre a iluminação pública, né? Nós tivemos aí 3 dias ou mais, 10 luminárias, né, partindo da padaria até lá na curva, ali da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, tudo apagado em frente ao colégio. E ontem, né, o Carlico esteve ali, uma situação simples, né? Um fio que rompeu, questão de 10 minutos ele resolveu a situação. Então o que eu quero falar, né? E uma situação colocada ali por ele também, ele está de férias e a prefeitura só tem um eletricista. E eu tive situação aqui quando presidente aqui dessa casa também, que nós temos um advogado, um contador. Então, o tribunal vai apontar, realmente vai, mas eu acho, no meu ponto de vista, e aqui nós fizemos isso, nós justificamos a compra das férias. Porque se você tem um, aí você vai colocar o funcionário de férias, vai contratar um outro funcionário, então é preferível você pagar as férias. Então, eu acredito que com parecer jurídico, isso possa ser resolvido. Porque se você coloca lá seu eletricista de férias, dá um curto-circuito em qualquer área aqui da prefeitura, como é que você vai fazer, né? Então, é uma situação que me parece que nem 10 dias a prefeitura está querendo comprar dele, né? Então, foi uma situação colocada por ele. Então, nós pedimos ao prefeito que reveja essa situação. E outra coisa importante também, com relação a essa iluminação pública que nós estamos falando, estamos cobrando aqui, é necessário que dar condição de trabalho para o funcionário. Ele não tem um carro para fazer da prefeitura para fazer a manutenção, né? Os equipamentos, a maioria, tudo dele, a prefeitura não disponibiliza, não compra equipamento, não compra ferramenta para trabalho, né? A IPI e outras coisas. Então, é necessário olhar essa situação e dar solução a ela. E outra coisa importante também que ele precisa é a questão da escada, né, mecânica, não sei. Aí diz ele em conversa, eu estava conversando com ele, em torno de 6 mil, compra um equipamento desse, e ele vai poder fazer a manutenção até mais com segurança, porque você está mexendo ali na baixa extensão, passa ali uma energia, né, tremenda ali. Então qualquer vacilo é fatal. Então nós pedimos aí à prefeitura atenção com essa situação, né? E outra, eu já acompanhei ele em algumas manutenção, alguns fios desses, ele já está tão velho que ele está ressecado, ele está obstruído por dentro. Então isso dá aí um curto-circuito, que provavelmente o que aconteceu aqui. Então rompeu um cabo que pega, né, na rede baixa ali, de baixa tensão, e apagou tudo ali. Então isso o que eu falo, né, com 10 minutos ele resolveu a situação ali. Então nós pedimos ao prefeito que reveja essa questão das férias do eletricista, porque é um só que tem, e a questão também do equipamento para trabalho dele. Então ele precisa, como é que ele vai oferecer um serviço, né, de qualidade se não tem equipamentos? Então isso precisa ser revisto com urgência por parte aí do senhor prefeito, da diretoria a qual ele está ali, está responsável pelo eletricista. E a outra situação que eu queria falar nessa noite é sobre a ponte do Barreiro de Baixo, né? A ponte ali que corta o Rio Barreiro. Eu fiz aqui a indicação, conversei com o prefeito e já foi comprado o material, né, que seria as vigas estão lá, próximo à ponte, e aqui os barrotes, acho que estão aqui na fábrica. Então já foi comprado e hoje eu estava
fazendo o cálculo há mais de 2 meses. E a ponte agora está começando a rachar realmente, ela está começando a ceder as beiradas. E até hoje não foi colocado esse paliativo, né? Não é definir uma coisa, um paliativo, porém vai dar condição. No caso, eu uso ali, várias pessoas utilizam, né? Friso aqui a parte do produtor rural também. O carro de saúde, que numa situação de emergência você tem que passar por ali mesmo. Então precisa, né, ser tomado o material, as vigas estão lá, né? Os barrotes estão aqui. O que impede que seja colocado em cima da ponte, né? Então realmente está ruim. Eu estive observando lá hoje, ela está partindo, né? De repente passa ali um veículo ali, pode ceder uma parte ali da lateral dela, que agora ela diferenciou mesmo da mesa. Então precisa com urgência, né? O material está comprado faz mais de 2 meses, tenho certeza no que eu estou falando. E até hoje não foi colocado ali. Então nós pedimos providência por parte também do Executivo. A outra situação é as manilhas, né, que foram colocadas. Eu estive presente, eu fui após o serviço ser concluído, estive lá andando, observando, né, as manilhas, ficaram bom o serviço, porém, estamos aqui cobrando o quê? Para não esquecer das cabeceiras. Porque se não for feita a cabeceira, é serviço para o período da seca. A gente conhece ali, né, a vazão de água, sabe como é que é a situação. Então nós pedimos aqui para a Prefeitura não esquecer disso, não se acomodar. Precisa fazer as cabeceiras. A ponte que foi feita lá na Manilha, abaixo da Fazenda Roseira, próxima aqui à Fazenda São João, são 3, se não me engano, 3 passagens que foram restauradas, que precisavam. Ficaram bom, a bitola da Manilha foi aumentada, porém precisa, né, fazer essas cabeceiras. E a outra observação, essa semana também, ali passei, ele estava cobrando o Executivo sobre essa situação, é a ponte próxima aqui na estrada José de Carvalho Faria, próxima à propriedade da senhora Marinês. Então ali também está bastante perigoso. Nós vemos ali que está caminhando, né, a cada dia mais para dentro da estrada, o deslizamento ali. Foi feito um paliativo que não é a solução, precisa, né, ter um estudo por parte da Prefeitura e resolver aquela situação dessa ponte também. Passa ali caminhões, né, passa micro-ônibus escolar, então precisa de uma atenção especial para fazer manutenção ali. Também, ao meu ver, que não é coisa absurda, né, pode ser feito sim pela Prefeitura. Uma coisa que eu observei hoje, não estive próximo, mas observei aqui do asfalto, pedi aqui ao diretor de obra, ao diretor de esporte, ao prefeito, né? Observei que tem muita fezes de animal em cima ali do piso da quadra nova ali do Capitão Mor. Então eu pedi ali ao prefeito, né, pedi à empresa que faça ali uma contenção, pelo menos em volta da quadra, para evitar que animais fiquem andando ali em cima, né? Então nós pedimos aí providência em relação a isso. É um dinheiro público, né, injetado ali, e esses animais em cima, acredito que pode, né, até dando fezes, tantas coisas ali, pode danificar ali o piso, que está aguardando agora a parte, né, do governo do estado. Outra situação também, que eu já fiz aqui uma indicação, e até o momento não foi atendida, em relação à iluminação do pátio da fábrica. Eu estive ali ontem observando, e a informação, eu não tenho prova, é a informação que está sendo ali retirado combustível do tanque dos caminhões. Então é informação, não é prova, eu não tenho como provar isso. E aí eu faço aqui uma defesa até mesmo em prol dos vigilantes. Como que um vigilante vai andar dentro de um pátio daquele, numa escuridão daquela? É até perigoso, se alguém estiver realmente tirando lá combustível, de dar-lhe uma paulada ou outra coisa, né? Então ele coloca a sua própria vida em risco andando naquela escuridão ali. E não é situação difícil de ser resolvida, ali já existe um poste ali, coloca ali uns refletores, né? A iluminação, a energia do social não era o suficiente para manter, realmente. Mas hoje tem ali iluminação do colégio, pode ser utilizada, e ilumina aquilo ali, até mesmo para os motoristas que chegam à noite, chegam ali por volta de meia-noite e pouquinho, né? É inseguro ele estacionar, guardar o carro lá dentro. Então nós pedimos essa
Pedimos isso ao prefeito, ali as diretorias que têm, ali tem agricultura, tem a parte ali do colégio, façam a iluminação ali, próximo à escola, hoje que está ali já também, vai ficar uma coisa, vai ficar melhor e facilitar o trabalho ali por parte do vigilante. Coloca ali, investe, coloca umas câmeras ali, para dar segurança a quem está trabalhando e guarda, e também a questão da proteção do patrimônio público, os veículos, né, maquinários, todos que ficam ali naquele pátio. E a outra situação, também quero dizer aqui nessa noite, é sobre a questão do médico do PSF e ginecologia. Está havendo uma cobrança bastante forte por parte da população em relação a essa questão, a esses dois profissionais, né, o médico do PSF e também a ginecologia. Então, as mulheres, né, que fazem seus acompanhamentos rotineiramente, né, está tendo que ir para outros municípios, sendo que pode ser oferecido aqui. A prefeitura fez aí concurso, nenhum médico interessou, fez o credenciamento também, não houve nenhum médico que se interessasse, né, uma empresa, né. E eu disse isso ao prefeito desde o começo do ano passado, sobre, né, hoje você tem várias opções, a questão de um OS, né, encaminha, já disse isso a ele, encaminha o projeto para a Câmara em rito normal, vem aqui discutir com a gente, ver, né, a melhor maneira. O que nós queremos é que seja dado solução a esse problema, porque a população precisa do médico do PSF, precisa ali da ginecologia para atendimento, né, coisa rotineira, então vai precisar mesmo. Então nós estamos aqui à disposição para conversar sobre esse projeto, né, envie esse projeto para essa Casa de Lei, o importante é que seja dado solução, né, o mais rápido possível. E uma outra situação que eu observei hoje, não sei se foi hoje uma postagem do prefeito também, sobre o dentista da escola. Então, parabenizar pela volta desse atendimento. Eu lembro que na época, eu não sei, eu estudava ainda, acho que era do prefeito Adolfo, se eu não me engano, havia até mesmo, né, então parabenizar e dizer assim que para melhorar, havia na escola toda uma estrutura odontológica que atendia os alunos. Isso é importante. Foi, né, na época lá, verificava sala por sala o que precisava fazer, e o próprio aluno ali tinha um atendimento no próprio horário de aula. O aluno ia ali e fazia ali, de repente, uma obturação, uma limpeza, uma aplicação de fluido. Então, isso começou, acho que hoje, se não me engano, precisa, sim, ser melhorado até mesmo, né? Nós temos cadeira odontológica, acredito que deve ter cadeira odontológica sobrando, né? E acredito que tem ali também espaço para que seja implantado essas cadeiras para dar um melhor atendimento. Então, observei que as criancinhas estão sendo atendidas ali nas cadeiras comuns, então pode parabenizar pela volta desse atendimento na escola, mas pode ser melhorado ainda mais, oferecendo aí, né, melhor condições. E a outra situação que foi aqui já debatido nessa noite sobre o desfile cívico, né? Então, realmente, eu acho que houve uma falha muito grave por parte, né, do senhor prefeito, das diretas, falta de união, porque realmente a gente não pode deixar uma data dessa tão especial, né, passar em branco como foi passado. O vereador Carlos Eduardo falou aqui e eu concordo realmente. Comparecer os funcionários ali porque foi feita convocação, senão não teria ninguém na praça. Então precisa realmente, né, envolver os alunos. Nós temos aí o Júlio que, acho que no 7 de setembro, fez uma apresentação com a fanfarra. E o que precisa, tem hoje os instrumentos, precisa comprar, né, ali alguns material para fazer a manutenção deles e já começar aí um ensaio para que no próximo ano, então nós temos um ano para planejar o próximo desfile, né? Não pode passar em branco como passou. Houve só um ato pequeno ali, né? Mas tem que ser feito realmente uma data tão importante, né? A gente vê aí as postagens no Face de coisas que eu participei na época, né? Era criança ainda, acho. Não participei, mas a gente vê como foi difícil, né? Ali o vereador, a população se deslocou ali, né? Se movimentaram para que a API hoje pudesse existir. Então não pode passar em branco, não pode ser feito da maneira que foi feito esse ano. Então fica aí já uma
no ar aí para as diretorias, né, o prefeito mover todas as diretorias, envolver todo mundo para que seja, né, feito realmente um desfile, relembrado, né, essa data tão importante que foi para o nosso município. E outra situação que eu quero também aqui nessa noite... vereador que conclui, que o tempo já esgotou. Só mais um minutinho, estou concluindo aqui, senhor presidente. Queria falar aqui sobre duas situações. Uma dos refletores aqui da saúde que está queimado, da manutenção também das Kombi escolares. Então, eu quero dizer aqui que precisa ser feita a manutenção dessas Kombis, estão em precário estado. E para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao doutor Júlio, proprietário da Fazenda do Doce. Foi me apresentado um projeto pelo senhor prefeito, pela diretora do CRAS, senhora Elizabeth, e levamos até ele ali, ele doou para, né, a terceira idade um total de R$ 2.826 em material para a terceira idade, para a prática, para melhorar ali a prática esportiva. Então, deixar aqui meu agradecimento a ele, parabenizar o Fabrício, que voluntariamente tem ali trabalhado com eles, um belo trabalho da terceira idade, e dizer também para os demais ainda que não fazem parte desse projeto, procurem, né, é importante a prática de esporte, e isso ajuda bastante na saúde. Então, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Max Miller. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, senhoras e senhores presentes, ouvintes da Rádio Cairóis. Quero deixar ser bem breve aqui. Como o vereador Alexandre falou, da falta de luz na nossa cidade, né? Já desde o ano passado a gente vem cobrando, vem inúmeras vezes fazendo indicação, requerimento e nada é feito. Na curva, ali próximo onde o vereador trabalha, perto da escola, aquela curva ali da Assembleia do Belém, faz muito tempo que está sem lâmpada ali, a lâmpada está queimada, precisa ser arrumada, praticamente a Avenida Sebastião Ângelo inteira, né? Hoje eu passei e vi ali em frente ao casa do vereador Milton, a luz apagada também. Tem vários locais aqui na nossa cidade que tá precisando disso aí. Quero parabenizar também os meninos, as meninas da frente do trabalho. Fizeram um trabalho muito bonito no bairro onde moro, no Recanto da Lagoa. A praça, eu estava presente lá, eles varrendo, a praça ficou bonita. Só um pouquinho que eles já fizeram já foi de grande valia, ficou muito bonito. Quero parabenizá-los. E gostaria também de falar parabenizar, né, como o Alexandre falou, o vereador Alexandre, da volta do dentista nas escolas, né? Mas também criticar a cadeira do dentista, que já veio reclamação que estava quebrada. Até uma senhora que precisa, não preciso falar o nome, falou que uns 3 dias a filha dela estava com dor de dente, não conseguiu. Acabou que com o filho juntaram um dinheiro e tiveram que ir em outra cidade para fazer o tratamento. Isso aí é lamentável, né? Até pessoas ali ligadas dentro da UBS já vieram reclamar sobre isso. Então, fico alerta aí ao chefe do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Milton Luiz. Senhor presidente, nobres colegas, senhor nessa casa de lei, Rádio Cairóis, meu boa noite. Também quero aqui, né, pedir com atenção, né, do prefeito sobre a iluminação pública da cidade, né? Ali aquele pátio da unidade, aonde todas as madrugadas os munícipes de Arapeí vão ali para poder, né, ir para viagem das consultas fora do município. A quadra ali está escuro, já deve fazer umas 3 semanas, né? E o pessoal vai para ali por volta das 3 da manhã, com os carros tem dia que sai às 3, sai às 3h30, 4 horas, né? Então eu queria pedir uma atenção dele, né? Não só ali, né? Na cidade inteira, igual o nobre colega Alexandre falou, essa avenida do colégio aqui tem dia que está toda escura, né? E também, não porque eu moro ali, mas aquela rua da minha casa já vai fazer 1 ano que aquela luz fica acesa um dia e 1 mês apagada. O Carlico vai ali, mexe, fala comigo que é falta de escada,
que não tem como ele fazer nada, né? Então eu queria pedir uma atenção do prefeito aí, né? Até mesmo por esses surto, né, que a gente teve aqui há pouco tempo, negócio de cascavel na cidade, ali na unidade, onde tem muita folha seca, um monte mesmo, né? Já vi vários cascavel aqui do lado do terreno do Aras Guanabara para atravessar o asfalto ali, entendeu? Para ir para o lado da calçada onde o pessoal passa, né? E todos sabem que aqui na cidade a gente não tem soro de cascavel. Se morder uma pessoa, a próxima cidade é Queluz. Então fica difícil, né? Já pensou uma hora desta madrugada? Então queria pedir atenção do prefeito aí, né? Que pelo menos ali o pátio da unidade ele visse com carinho, né? Pela população para evitar um problema, né? De um mordido de aranha, de cobra, até mesmo sei lá, um bandido, sei lá, né? Evitar qualquer tipo de risco, né? E queria parabenizar também o nobre colega Alexandre, junto com o Dr. Júlio, dono da Fazenda Doce, pela doação dos uniformes lá para o CRAS. Para o CRAS. Tá bom? Então fica aqui minhas palavras. Muito obrigado. Próxima sessão ordinária, dia 7 de junho, às 20 horas. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão.